Temos agora dois segmentos. Um deles, como tinhas dito e bem, tiveste acesso às perguntas, que é a Comissão de Inquérito, tiveste acesso a algumas perguntas. Eu não sei se era suposto saber se era. O outro não tiveste acesso às perguntas, que é o meu segmento, que fui eu que inventei. É o Dicotomias, tu nunca ouviste falar em nada sobre isto. Não. Isto é completamente original, pá, fui eu que inventei ontem. Eu apresento-te dois conceitos, duas frases, duas palavras, duas pessoas, tu escolhes uma em detrimento da outra. Certo. Se quiser justificar. O chamado preferes. Se não, preferes que programa é esse? Não conheces? Isso nunca ouvi falar. Se não quiser justificar, tudo bem, pá, escolhes a tua... Tá bem. Ou seja, marcas a tua escolha e ficamos assim. Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicototia, forqueaduras... Daniel Oliveira, só pode escolher um. Eixo do mal ou sem moderação? É pá, não posso fazer. Isso não posso fazer. Pá, isso não posso Talvez fazer. toda a gente vem cá leva sempre para a borda. A primeira é sempre a primeira borda. Não, até essa borda tens de dar por uma razão. Eu tenho, pá, trabalho com pessoas num sítio e no outro, isso é melindroso. Então, Ok, não podes dizer, mas sentes, há uma diferença ou não? Sim, são programas com natureza diferente, com audiências Pronto, diferentes. é só isso. E são programas em que eu, aliás, sou diferente nos dois programas, mas não farei isso. É compreensível. Bem, tiveste como uma borda, o pai tiveste ou a uma mãe, borda. não pode. Exato. Ir à bola a Alvalade ou ir aos touros no Campo Pequeno? Ir à bola e Alvalade. João Coutrinho de Figueiredo ou Francisco Rodrigues dos Santos? Ui. Epá. Gostas assim tanto dos dois? Ui. Deixar o Daniel sem palavras não é fácil. Pá, pronto, o Francisco Rodrigues dos Santos é mais inofensivo. Um abraço para o Chicão dos três. Acabar com o Euro ou acabar com o Chega? Essa não é... Ainda assim a outra demorou um bocadinho mais. Mas... Assim, não, é que uma é uma questão moral, outra é uma questão prática, não é? Portanto, por isso é que é difícil escolher entre a questão moral e a questão prática. Não tenho um problema moral com o Euro, tenho um problema com o Chega. Não quero acabar com o Chega. Quero que os eleitores acabem com o Chega. Acho que o Euro é mais importante. Porque o Euro é estruturante de um continente inteiro. O Chega pode ou não ser um episódio. Bom, vejo a lógica da resposta anterior. É menos inofensivo. É mais inofensivo. Disseste várias vezes que te sentes mais lisboeta do que português. Tendo isto em consideração... E já disse há muito tempo. Mas tendo isto em consideração, Nuno Graciano, presidente da Câmara, ou não voltar a viver em Lisboa? É pá, as duas são juntas, quer dizer, se o Nuno Graciano uma se calhar é consequencial da outra. Se o Nuno Graciano for presidente da Câmara, eu tenho que viver para o sítio quanto mais seja por vergonha, não é? Portanto, escolha não voltar a viver em Lisboa, mas não, Nuno Graciano, porque eu não conseguiria não voltar. Seria certamente uma ótima, ótima medida para combater a desertificação do interior. Aliás, eu ficaria em Lisboa para combater o Nuno Graciano. Não, eu tenho uma paixão pela minha cidade. Eu gosto muito de Portugal, não tem a ver com... Mas eu tenho aquilo que os portugueses muitas vezes sentem, eu montes de vezes a passear em Lisboa, penso genuinamente, eu não estou a dizer, eu não gosto destas frases boazinhas, mas penso genuinamente, sobretudo a passear de moto em Lisboa, penso genuinamente que sorte que eu tive a nascer nesta cidade. Que é a cidade, das cidades, eu viajei bastante, é das cidades mais bonitas. Eu concordo contigo. É verdade. Eu digo isso e a seguir digo, maldito Medina. Pá. É mais ou menos a junção das duas. Eu não tenho esse tipo de... Quer dizer, eu não votei, nem vou votar no Medina, mas não tenho esse... Não acho que Lisboa tenha ficado pior do que estava. Até falando em votos, se tivesses de votar entre José Eduardo Martins ou Francisco Mendes da Silva, em quem é que votarias? Epá, vocês estão a fazer perguntas que são melindrosas. Se fosse fácil, estavam cá outros. Se fosse fácil, estavas no 5 para a meia-noite outra vez. O Francisco Mendes da Silva tem menos poder no CDS. Não, tem os dois, não tem nos dois. Exato. No PSD nem no CDS. Epá, e o que é que eu lhes vou dizer? Daniel, eles não vão ouvir isto. Pá. Eles não... Vão, o Carreiros vai dizer. Eles vão lá àquela parte de propósito. É que essa é tão difícil, como é tão melindrosa, ou é até ainda mais melindrosa que o... É mais pessoal. É mais pessoal, porque eu gosto dos dois, sou amigo dos dois. Eu conheço o Zé Eduardo, eu vou tentar empatar aqui um bocadinho, a ver se passa. Eu conheço o Zé Eduardo desde os 14 anos. Meus e deles, não temos praticamente, temos diferença de meses. O primeiro debate político que tive
em toda a minha vida em público foi com o José Eduardo Martins, tínhamos os dois 14 anos. No Pedro Nunes, ele era do Passos Manuel da JSD, eu era do Pedro Nunes da JCP. Estávamos, aliás, trocados, porque do ponto de vista do eleitorado. E, portanto, conheço desde essa altura, fomos-nos reencontrando ao longo da vida. E sempre na política. Portanto, conheço os defeitos todos. E as virtudes. O Francisco Mendes da Silva conheço desde o Sem Moderação, sou muito amigo dele, gosto muito do Francisco, eu sei que se eu disser a terceira vez gosto muito do Francisco, ele está mesmo definitivamente acabado no CDS. A direita que a esquerda agora. A direita dos suspensórios lá. Eu vou aproveitar e ganhar mais um bocadinho de tempo e dizer não há expressão que eu, incluindo ao contrário, a esquerda que a direita gosta. Que é esta ideia que a qualidade neste caso é o das Sérgio Sousa pessoas Pinto. se mede. Nesse caso é o Sérgio Sousa Pinto. É a direita que a esquerda gosta? Não, é a esquerda que a direita gosta. Não sabia. Não sabias que ele era de esquerda. Acho injusto dizer que é a direita que a esquerda gosta, porque eu acho que a esquerda não gosta tanto do Sérgio Sousa Pinto. Não tem. Não, é porque tem a ver com. É que nem tem a ver. O Francisco não é uma pessoa de centro. É uma pessoa de direita. É uma pessoa de direita. E portanto, se calhar, o raciocínio não é a esquerda gosta do Francisco porque acha que ele é mais parecido. É porque se calhar o Francisco consegue fazer uma coisa que é importante em política, que é falar para os outros. Nem mais. E nesta fase tribal, onde nós achamos que somos tão bons, e é por isso que eu acho que o exemplo do Sérgio não é bom, porque eu acho que o Sérgio fala só para os outros, e isso não é a mesma coisa. Mas à esquerda tens pessoas que também conseguem falar, não é que as pessoas de esquerda adiram, as pessoas de direita adiram às suas posições, mas conseguem perceber, conseguem ouvir, conseguem relacionar-se. Eu gosto de discutir com o Francisco, e a gente, tirando sobre a Europa, raramente estamos de acordo. Eu gosto de discutir porque há uma construção, há boa fé na construção dos argumentos. Que parte do chão comum. E que isso influencia as duas pessoas que debatem. Quando alguém debate com alguém que fala para a bolha, tende a começar a falar para a bolha. Porque é um debate onde não vai haver comunicação, portanto não fala para o seu público. Quando pessoas conseguem cruzar racionalmente, mesmo com posições diferentes, a democracia ganha com isso, e não é porque as pessoas fiquem parecidas. Não a direita, e hoje, aliás, tínhamos dito isso lá fora, a esquerda já foi muito sectária, hoje a direita é muito mais sectária do que a esquerda. E tem sempre este raciocínio. Se ele chateia a esquerda, quer dizer que é bom. E depois, inevitavelmente, acaba sempre por descobrir que se calhar não é verdade. Porque aqueles que chateiam a esquerda não ganham eleições. A direita trauliteira não ganha eleições. Não ganha. Nem a esquerda trauliteira. Claro. O que não implica não haver radicalidade política. A radicalidade política pode ser perfeitamente racional. E pode apresentar, eu considero, em várias coisas, uma pessoa radical. Não sou extremista, não sou mesmo um extremista, estou muito longe de ser um extremista, mas sou, em algumas coisas, um radical. Claro. Tento construir os argumentos racionalmente. Vocês já se esqueceram que eu tinha que responder? Não. Eu ainda não me esqueci. Porque este segmento é radicalmente binário. Exatamente. Pô, mas é que eu não acredito. É que eu gosto dos dois, percebes? Eu tenho mesmo dificuldade, eu gosto dos dois e, portanto, seria mas uma... podes arranjar aqui um subterfúgio, ou seja, uma desculpa para votar num deles. Eu tentei construir conheço o José Eduardo, mais vale mudar. Pronto, e votar no Francisco, conheço há menos tempo, pode-me surpreender. Pronto, posso arranjar esta desculpa, mas... Vou só sublinhar que já escolheste duas pessoas do CDS neste segmento. Na realidade, vou dizer uma coisa. Na realidade, se fosse para votar, não escolhia nenhum deles, porque não concordo politicamente com nenhum deles. Mas gostas de discutir com os dois, isso é que é o... Gosto imenso de discutir. Isso é que é o importante. Isso é que é importante, sem dúvida. Aliás, eu gosto de discutir com pessoas... que pensam diferente. É claro que às vezes os discursos entre pessoas de esquerda podem ser mais interessantes, porque se tu tens um chão ainda mais comum, podes ir a um grau de pormenor com maior profundidade e mais interesse, e só nesse sentido é que às vezes até gosto mais de discutir com pessoas de esquerda, porque podemos ir a um nível de pormenor mais interessante. Mas no caso, por exemplo, no Sem Moderação, quer com o José Eduardo, quer com o Francisco, quer com o Pedro, claro. Eu acho que montes de vezes nós aquele programa deve ser por ter poucas audiências. Portanto, estamos menos preocupados.
acho que conseguimos muitas vezes encontrar um chão comum. Sem dúvida. Pessoas que têm posições políticas muito diferentes umas das outras. E eu acho que, aliás, uma das funções daquele programa é mostrar que isso é possível. Que as pessoas não têm que se insultar e maltratar e não ter respeito intelectual umas pelas outras e ter um debate político. E não é só uma questão de educação. Fica a dica, muito E bem. não é só Como espectador subscrevo. Não é só uma questão de educação, Sem é uma dúvida. questão de inteligência. De inteligência. Não é só uma questão de educação. Certíssimo, certíssimo. Completamente de acordo. Bem, então vamos voltar para a esfera onde estás mais confortável. Dicotomias. Para a sucessora de Catarina Martins, Marina Mortágua ou Marisa Matias? Sendo mais próximo da Marisa Matias. Social-democratas. E se voltássemos atrás no tempo da vida do Bloco de Eu gosto Esquerda? da Mariana, acho que a Mariana eu gosto da Mariana no sentido que acho que a Mariana é uma política bastante competente e eficaz, mas sinto mais próximo, quer das posições políticas, quer do estilo da Marisa. Quer conteúdo, quer forma. Se voltássemos atrás no tempo de vida do Bloco, Ana Drago ou Joana Amaral Dias? Ana Drago, mas é que nem hesitava 5 segundos. Ana Drago, mas pode escolher mais não sei quantas pessoas e eu continuo a dizer as outras pessoas. Para já, acho que a Ana Drago foi das melhores dirigentes do Bloco e a Joana Amaral Dias é vê-la. E ouvi-la e ver o que é que ela diz na televisão. Esta é a última, é para encerrar. Acho que vai ser fácil, mas entalar o dedo na porta do carro, no teu caso não seria de carro, não é de moto? Eu também tenho carro. Então pronto, entalar então dá. o dedo na porta do carro ou 4 anos de Pedro Passos Coelho? Por favor, entalar 4 vezes o dedo na porta do carro. Amputem o dedo ao Daniel. Amputem. De vida só tenho uma, dedo. Quer dizer, eu tenho mais 9. Vamos então dar início ao segmento Comissão de Inquérito, que é protagonizado aqui pelo nosso deputado residente Jorge Costa Rosa, em que faz umas perguntas um bocadinho mais difíceis ao nosso deputado não inscrito. Comissão de Inquérito. Senhor deputado, prometo ser mais simpático. A Mariana Mortágua foi com o Ricardo Salgado. Mas o Ricardo Salgado... Nesta comissão de inquérito. Até a elogiou, não foi? Não foi o Ricardo Salgado. Já nem me lembro se foi o Ricardo Salgado que a elogiou. Já não me lembro. Eu não te vou elogiar. Primeiro começamos sempre com esta pergunta. Quais são as tuas referências intelectuais? As referências intelectuais é um bocadinho como os amores, não é? A gente não fica... Nós de esquerda, pelo menos, não ficamos a vida inteira com um amor. Vocês, pronto, é diferente. Ou pelo menos era. Mas é um bocadinho... Ou seja, nós vamos tendo... Eu fui, pelo menos, vou tendo camadas de referências intelectuais e não todas obrigatoriamente sequer determinantes para as minhas opiniões no momento. Foram determinantes no sentido em que me confrontei com elas. Mas, seguramente, para aquilo que eu fui politicamente, Marx é evidentemente uma referência. Eu não sou marxista. Sou marxiano, que é alguém que é... Ou seja, Influenciado. Eu penso o mundo utilizando instrumentos que o marxismo deu e que são fundamentais, até para perceber o capitalismo. Não me filio na corrente política, de proposta política do marxismo. Mas Marx foi seguramente determinante para o meu pensamento político e um pensador marxista, aliás, que eu descobri, porque eu sei muito, deixei de ser comunista relativamente cedo, descobri já nem era sequer marxista nem comunista, descobri melhor, e que faria muito bem a alguma direita que adora falar de marxismo cultural e de disparates desse género, que devia ler, para pelo menos perceber de que é que está a tentar falar, que é o Gramsci. E o Gramsci é talvez até por tipo de coisas que me interessam, todo o debate sobre a hegemonia cultural que o Gramsci lança e que é riquíssimo, é para mim muito é importante, e porque também é determinante para o tipo de coisas que eu faço, para a forma como eu penso, para as coisas que me interessam no debate político. E depois nem toda na política, para mim as referências, porque eu acredito que a política corresponde também à ação e há políticos que são determinantes, mesmo que não sejam teóricos. E eu para pegar um amor mais recente, que provavelmente vos irritará, que é o Bernie Sanders, que é o político internacional do qual eu me sinto mais próximo. Por duas razões.
a primeira, e portanto não é um pensador, evidentemente, não é um teórico, não é uma referência intelectual, se quisermos, mas neste momento é uma referência política, não por ele propriamente, mas por alguns elementos da estratégia política dele. Pelo que ele representa? Por alguns sinais que ele mostra à esquerda, que são importantes. Que é possível, pegando num debate, na conversa que tivemos antes, juntar a questão identitária dando centralidade à questão social e à questão económica ou social, que uma não é sacrificada com a outra, mas que é importante. Há uma conversa que ele tem com uma tipa que pergunta, uma daquelas conversas que ele tem várias pessoas, e diz: eu gostava de ser, eu não me lembro qual era, se ela era, não sei se era negra, mas acho que não era negra, era de outra etnia, não me lembro em pormenor, ou se era latina, acho que era latina. Uma mulher latina, e gostava de ser, acho que a pergunta era teórica, gostava de ser senadora, não acho importante ter mais senadoras mulheres latinas, e ele dizia: acho muito importante no Senado haja mais mulheres, mais latinas, mais negros, acho muito importante que haja nas empresas, nos CEOs, mais negros, mais mulheres, mas se, por exemplo, um CEO for negro e continuar a explorar os seus trabalhadores, não me faz grande diferença. Precisamente. E portanto, nós temos que conseguir deixar... E é o caso do Cortés, aliás, faz exatamente o mesmo discurso. Quando teve um debate em que com um democrata que era eleito sempre, ele dizia-lhe: eu elegi um haitiano e um não sei o quê, graças a mim foi eleito. E ela disse-lhe só isto, e com a autoridade de ser uma mulher e latina. Disse-lhe: isto é uma questão de classe. E eu acho que o Bernie Sanders, esta é a primeira parte, que é tão importante na esquerda americana. É muito importante que a esquerda não se deixe devorar completamente por aquilo que eu considero uma deriva identitária, e eu volto a reforçar, aliás, como perceberam por várias conversas que tivemos aqui, eu dou relevância à questão de género, dou relevância à questão racial, dou relevância à questão à orientação sexual, e não acho que sejam coisas secundárias, acho que são formas de exclusão, até em alguns casos as mais brutais de todas, porque algumas delas resultam de como nasceste. Tu achas que estão intrinsecamente ligadas com... Não, eu não acho só isso. Acho que se a esquerda perde o centro na questão de classe e da questão social, está condenada. E estamos todos, do meu ponto de vista. E a segunda razão porque o Bernie Sanders para mim é importante é uma coisa mais difícil de explicar, e portanto eu vou tentar ser rápido, mas que é a ideia do populismo de esquerda. Há uma enorme confusão sobre a expressão populismo. A expressão populismo é utilizada à torto e à direito, já não quer dizer rigorosamente nada, como alguém dizia, o populismo tornou-se a popularidade, que eu não gosto. A demagogia é uma coisa, o extremismo é outra coisa, o populismo é outra coisa. O populismo tem, para simplificar, é a ideia dicotómica, ou seja, que somos nós contra o outro, nós e a elite. Nós e o outro. Que é uma ideia perigosa. Mas que é uma ideia que a política sempre teve. É uma ideia operativa na política, que é: que sujeito político é que eu sou? A política não existe sem sujeito. Ou seja, eu represento sempre, e todo o discurso político, todo ele, vive sempre disto. O povo não sei o quê, todo ele constrói um sujeito político para poder representar esse sujeito político. O populismo de direita tem dois alvos. A elite, que nunca é a elite económica, é a elite cultural, é o anti-intelectualismo, é a elite política, mas depois não é bem, e depois para baixo é o outro, o que não é o português de bem. O que não é o português de bem. Pronto. Que é o mais frágil de todos, e que na realidade é a principal vítima, é o principal alvo. A esquerda, há um discurso populista de esquerda que veio substituir, se quisermos, a luta de classes, que é os 99% contra 1%, que é o discurso do Occupy Wall Street. 99% contra 1%. É um discurso perigoso, ou seja, eu não me filio completamente na ideia do populismo de esquerda, mas eu acho que merece atenção. Há teóricos sobre esse assunto, à esquerda, que defendem que esse é que é o caminho, é a representação, é os 99%, é contra o 1%
que concentra toda a riqueza, é portanto dizer que os Estados Unidos e a Europa têm níveis de desigualdade semelhantes aos pré-Segunda Guerra Mundial, voltaram a ter. Eu já volto, vocês têm uma pergunta em que eu posso encaixar isto. E, portanto, eu acho que ele conseguiu explorar, do ponto de vista do discurso político, bem. A esquerda tem que ter um... Olhamos para o discurso da direita mais aguerrida, eu não estou a falar da extrema-direita, até a iniciativa liberal, e alguma direita que não está na iniciativa liberal, e é preciso ter algumas frases simples, algumas coisas simples para dizer às pessoas, compreensíveis. Compreensíveis. A política simplifica a complexidade. Tem que o fazer quando comunica. Não precisam de ser soundbites, mas podem ser chavões. Não, são um refrão, se tu quiseres. São um refrão a partir do qual certo. Depois tu podes desenvolver aquilo, não é? E eu acho que o Bernie Sanders encontrou. E que, com isso, ajudou a estruturar uma esquerda que era inexistente nos Estados Unidos. E que é uma esquerda social-democrata. Lá as expressões querem dizer coisas diferentes, e, portanto, ele utiliza o socialismo democrático, que cabe aqui, e que nos Estados Unidos é uma coisa bastante radical, o que também é interessante para percebermos o que é ser radical e moderado, depende muito do sítio onde estamos. Hoje, a esquerda fala muito das políticas neoliberais em Portugal. Duas questões. Primeiro, o que é que são políticas neoliberais? Já agora gostava de saber. E segundo, quando é que em Portugal foram implantadas políticas neoliberais? Bem, o conceito neoliberal não é um excelente conceito por uma razão. Todos os conceitos de definição ideológica que não são assumidos pelos próprios têm a fragilidade de serem sempre definidos como o odioso, não é? Portanto, são definidos pelo outro lado e, portanto, Como uma caricatura. São sempre pouco rigorosos. Portanto, mas eu vou assumir aqui o que é o neoliberalismo, não do ponto de vista rigoroso que a história da palavra tem e que foi mudando o seu significado ao longo do tempo, e assumo que neoliberal, que o que queremos hoje dizer, a esquerda, quando fala de neoliberalismo ou de neoliberais, é o que nasceu com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que levou à financiarização da economia, que leva a que hoje vivemos mais tempo em crise. O Ocidente vive mais tempo em crise do que em períodos de normalidade. Os ciclos de crise são cada vez maiores. E ao regresso a estes níveis de desigualdade que eu tinha falado, anteriores à Segunda Guerra, que têm a ver com a própria redistribuição da riqueza, etc. E em que o Estado deixa de ser visto como o Estado deixa de ser visto como um agente económico. Hoje é quase um crime. É extraordinário cada vez que se fala. Esta expressão mais extraordinária que eu ouço de direita liberal, que é o Estado tira dinheiro à economia. Mas tira quê? Manda para o vácuo? O dinheiro desaparece? O Estado não tira dinheiro à economia. Para pagagens do Perna? Não. Ou para o bolso de uma amiga do Sócrates? Vamos lá. Ele vai desaparecendo. Mesmo nesse discurso demagógico. Estou a brincar, Daniel. Não, eu sei. Perfeitamente Eu sei. Não, mas eu vou aproveitar a tua brincadeira. Mesmo aí, o dinheiro continua na economia. A economia não... depois vai comprar o casaco à França. Pronto, em França. Pronto, mas continua na economia. É na economia global, mas é na economia. Estou só a pegar na tua caricatura para dizer que não existe esse sítio onde não há economia. O Estado é um agente económico e não tira dinheiro da economia. Aliás, o Estado tem a capacidade de fazer uma coisa que os outros que poucos têm, que é pôr dinheiro na economia, com efeitos que eu não vou pôr aqui a discutir. O nosso não consegue. O Estado é um agente económico. E a esquerda, eu não acredito numa esquerda que acho que o Estado não deve cumprir o papel de agente económico. Acho que dificilmente alguém pode ser de esquerda e defender que o Estado não deve ser um agente económico. A ideia de que o Estado deve ser apenas um regulador é como é que dizia o Gandhi, a civilização ocidental seria uma excelente ideia. É a ideia de que nós decidimos um Estado que não é um agente económico é um Estado fraco. Não tem poder. Portanto, não regula coisa nenhuma. A ideia de que basta a vontade de ser forte para ser. O Estado, eu gosto quando... O Estado deve estar ausente da economia, ser um pequeno e um regulador forte. E de onde é que lhe vem a força, exatamente? Se ele é pequeno, está ausente da economia, vem-lhe a força de onde? Da vontade? De querer ser forte? De dizer que é forte? Da lei. Mas qual lei? Mas a própria ideia de que um Estado fraco tem a capacidade de impor a lei, porque sim... Aliás, não precisamos de mais nada. Porque é que em Portugal
a regulação não funciona. Para já porque o mercado é pequeno, portanto as pessoas têm que vir todas do mesmo sítio, não é? Que é dos regulados, não é? Mas não há história de um Estado fraco regulador. Não há. De um Estado fraco regulador. As pessoas acham que é regulador porque, na realidade, a maior parte dos liberais também não querem que haja regulação. Portanto, eu defendo um Estado presente. Eu defendo uma economia mista, como já disse, portanto, defendo um Estado. Mas nem sequer já estou a falar de uma economia mista. Estou a falar de aquilo que era tido como absolutamente normal. Que é, o Estado é um agente económico, e não é só um agente económico pela capacidade de criar moeda, etc, etc. Não, é um agente económico, tem empresas. Tem empresas que são chave na economia, e isto não invalida uma economia de mercado com empresas a funcionar, são chave na economia, garantem o mínimo de soberania económica e garantem serviços sociais básicos. Tudo isto desapareceu desde esse período até agora, e agora é visto como se nunca tivesse acontecido, não é? Ou seja, qualquer nacionalização, hoje diz a palavra nacionalização e parece que estamos a propor a tomada do Palácio de Inverno, quer dizer, governos de direita na Europa nacionalizaram empresas, e houve nacionalizações, e houve presença da economia no Estado. Pronto. Neoliberalismo é a destruição, se quisermos, da economia e das sociedades ocidentais que nasceram da Segunda Guerra. Sobretudo na Europa. Dito, eu não estou a ser rigoroso do ponto de vista do termo, porque acho que não há como ser rigoroso, a não ser que a gente vá à história da expressão neoliberalismo. Usemos a expressão neoliberalismo como não um termo ideológico, mas um termo político, definição política. Dito isto... Quando é que em Portugal foram implantadas políticas neoliberais? Desregulação da lei laboral. Tem o exemplo mais importante. Eu sei que a nossa lei é sempre muito estática, e à medida que a gente vai mudando ela continua a ser estática, e se dizem que se ela deixar de ser estática vai haver menos emprego precário, e o emprego precário continua a cair, apesar dela ser menos estática. Ou seja, nunca mais se prova, é aquela meta onde a gente nunca chega, a nossa lei laboral ser suficientemente aberta para criar emprego e haver menos precariedade, nunca mais lá chegamos. Agora, eu aqui, quando falo de lei laboral, faço sobretudo uma coisa: o fim da contratação coletiva. Sem contratação coletiva não há sindicalismo. O sindicalismo não serve para nada sem contratação coletiva. Não há lei laboral aplicável. Há lei laboral comum, mas não há capacidade de negociação entre sindicatos e patrões. Esta é uma. Duas, as privatizações. E não retira todas as privatizações. Há privatizações que seriam absolutamente inevitáveis, que corresponderam a um período histórico. Eu não faço a avaliação que outras pessoas fazem sobre o processo de nacionalizações. Acho que, na realidade, as nacionalizações salvaram a maior parte das empresas portuguesas do que lhes iria acontecer. Mas não é essa a minha questão. Portanto, acho normal a privatização de grande parte da banca, acho normal a privatização da tabaqueira. Não estou a falar da primeira vaga de privatizações, estou a falar da segunda vaga de privatizações. CTT? Bem, o CTT, para mim, já nem ponho no coisa das privatizações, ponho mesmo no campo quase do crime económico. Mas a privatização do CTT é uma privatização que podia ter sido feita pela iniciativa liberal, porque é de alguém que não percebe nada da economia. Nós vamos fazer uma privatização exemplar, vamos pôr em bolsa. Isto é que é uma privatização exemplar. Vamos garantir que vamos ter uma empresa que não tem um acionista de referência. É uma ideia brilhante. Entregar uma empresa, o que é que significa não ter um acionista de referência? Significa não ter estratégia, não ter plano a longo prazo nem a médio prazo. E isto significou, na realidade, quem comprou o CTT estava a pensar num banco, não estava a pensar no CTT. Basta ver o estado em que está o CTT e o que é que está a acontecer ao CTT. Nem os Estados Unidos privatizaram os Correios. Portanto, isto é que se chama ser mais papista do que o Papa. O Reino Unido privatizou os Correios, e se há um debate que eu acho que hoje é mais ou menos consensual, é que foi um erro. Eu defendo transportes públicos do Estado, não implica que não existam transportes públicos privados, não tenho nenhum problema com isso, mas uma rede de transportes públicos do Estado, e depois há coisas que dependem da dimensão do país. Nós privatizamos umas coisas são monopólios naturais, como a REN, não cabe na cabeça de ninguém. Neste momento estamos dependentes do Estado da China, uma coisa estruturante para o funcionamento do país, e privatizações que não são obrigatoriamente a EDP não é um monopólio natural,
mas com a dimensão do mercado português, seria naturalmente próximo do monopólio. E, portanto, eu defendo que as últimas fases de privatizações, acho que as privatizações foram bastante perniciosas até para o capitalismo português. O que é que aconteceu com as privatizações? Com as privatizações destas grandes empresas? Nós acentuámos a natureza rentista do nosso capitalismo, que é um problema histórico do país. É quase um problema histórico desde que há capitalismo em Portugal, o capitalismo rentista, que continuou, ou seja, era rentista porque era imperial e colonial, portanto dependia da extração de riquezas das colónias, continuou com o Estado Novo, com o proteccionismo industrial e voltou a ser rentista hoje. Hoje as grandes empresas, com exceção de empresas importadoras, como os supermercados, são muito elogiados. Somos dos poucos países do mundo que acha que os capitalistas mais extraordinários são... Eu não tenho nada contra eles, fazem o que têm que fazer, são os negócios deles, mas evidentemente que a redistribuição alimentar, que vive sobretudo de importação, não é propriamente a coisa mais extraordinária. Também vive de cobrar muito, pagar muito pouco aos produtores, mas isso é outra coisa. Ou seja, nós não temos... As privatizações levaram também a um brutal investimento em atividades rentistas, não exportadoras, não expostas à concorrência, etc. Dito isto, ou seja, esta é uma outra parte em que nós tivemos, neste processo de privatizações, uma imposição de uma lógica neoliberal. Eu aviso aqui a trazer uma cábula para não me esquecer de várias coisas. Da escola já falámos. Os rankings, isso não foi uma política de Estado, foi uma política, aliás, imposta de fora, porque os rankings não são feitos pelo Estado, são feitos pela comunicação social. A lógica dos rankings é a lógica neoliberal aplicada à educação. As escolas concorrem umas com as outras, são concorrência umas com as outras. Para nós queremos, é a mesma lógica aplicada às escolas. As universidades, que também já falámos, transformação das universidades em fundações, as universidades a trabalhar para... As universidades que têm como principal função fornecer as empresas e trabalhar para as colaboradores. Fornecer colaboradores. Fornecer colaboradores. E, portanto, e depois há um elemento que não tem a ver com Portugal, que é a Europa. A meca do neoliberalismo não é Washington hoje em dia, é Bruxelas. A ideia de, por exemplo, que as empresas, os Estados não podem apoiar empresas em nome da concorrência, parece uma coisa óbvia. Mas porquê é que a concorrência é o elemento central? Pode ser ou pode não ser. Porquê é que a concorrência é que a concorrência passou a ser vista como um fim em si mesmo? Não, às vezes, há coisas em que eu digo, a concorrência é preferível, faltam concorrentes, vamos garantir, mas não é assim em geral, não é obrigatoriamente assim. Para um país pode ser melhor fornecer alguns serviços abaixo do preço de custo, porque são estruturantes para o país, são fundamentais. Ou seja, o neoliberalismo é hoje uma política europeia aplicada aos vários países. A coisa que eu acho mais extraordinária, depois de eu dizer isto tudo, é pessoas ouvir dizer que Portugal vivemos num país com um país socialista. Eu também me pergunto se as pessoas acreditam no que estão a dizer. Porque não há país nenhum na União Europeia que seja socialista, nem pode ser. Não? Quer dizer, é preciso os conceitos terem ganho uma nova... um novo significado para alguém dizer que Portugal é um país socialista. Só na tributação. Portugal, vamos lá ver, Portugal não tem uma carga... Podemos falar sobre a carga fiscal dos mais ricos na Holanda, se quiser. Já não, para não falar dos países escandinavos. Queres baixar os impostos da classe média, média alta, luta pela igualdade. Quando nós tens cerca de 50% da população portuguesa, dos contribuintes, não paga IRS porque ganha de menos para pagar IRS. O que não se pode defender ao mesmo tempo. É um problema muito maior, mais estrutural do que estar aqui a apontar que o problema é tributário, como é óbvio. Não, e o problema é, o que eu não consigo compreender é quando vejo pessoas que são contra o salário mínimo, o mínimo nacional, e contra os impostos altos para os mais ricos ao mesmo tempo. Decidam-se. Eu também quero que haja, eu não acho que seja um esbulho, depende do que o Estado dá, ou seja, a Suécia levar metade do ordenado não me custa, acho ótimo, acho excelente, tem excelentes serviços públicos, não sei se hoje levam 50%, está a dizer que houve um tempo... Mas garante uma contrapartida que justifique. Mas isso só é possível com níveis de igualdade que nós não temos.
Nós temos que distribuir melhor o bolo. Como parece haver uma grande resistência a distribuir melhor o bolo no rendimento, isso não é uma razão. E por parte do distribuidor também. Sim, na realidade a distribuição também, deve dizer, não é só haver uma grande resistência. A nossa estrutura económica, que é uma estrutura económica que acrescenta pouco valor, naturalmente dá pouco rendimento ao trabalho, e tudo isto é uma pescadinha de rabo na boca. Não, se tu, quando as pessoas falam sempre, baixar os impostos, a Iniciativa Liberal acha que se baixar os impostos, no dia seguinte há um milagre económico em Portugal. E no dia seguinte a única coisa que ia haver era bancarrota orçamental, é normal acabar de chegar. Não acabar. O problema é que eu, isso por acaso, não tenho essa bonomia. Baixar Portugal tem um Estado Social frágil. Frágil. A gente começou a discutir a crise do Estado Social quando ele mal tinha nascido. Nós criámos o nosso Estado Social décadas depois dos outros países europeus. Num país pobre. Fizemos milagres. Isso custa dinheiro. Eu, que tenho bons rendimentos, pago muito de impostos e acho bem pagá-los. Gostava de pagar menos? Gostava. E gostava que que mais gente pudesse pagar. E depois já agora gostava também que a EDP, por exemplo, não pagasse 110 milhões, se calhar agora já me dava um jeitinho ou seja, gostava que pagasse. Eu, por exemplo, acho que há, em Portugal, sim, se sobrecarrega nos impostos sobre o trabalho. Agora, não se pode ao mesmo tempo dizer isto e depois dizer que quer menos impostos para as empresas. A política faz-se de escolhas. E os impostos eu sou a favor de impostos redistributivos. Defendo os impostos redistributivos. Pelo que eu considero, não falámos aqui sobre isso, mas aliás acho aliás que a direita tem um problema no discurso sobre os impostos. É que mais uma vez está a falar na bolha. Quando eu vejo cartazes, daí tudo bem que está a falar para um nicho, mas do PSD sobre os impostos, alguém lembrar-lhes, alguém dizer-lhes que metade dos seus potenciais eleitores não pagam IRS. Não atingem escalão. E uma parte muito razoável paga muito pouco de IRS. Porque não atingem escalões. Portanto, estão a falar para um nicho. Imposto é um problema, imposto é um debate central em países ricos. Em países desiguais como Portugal, é um debate central para uma minoria. Depois podes até fazer os impostos mais baixos. É o debate que faz a IEL, que se baixasse os impostos ia haver mais dinheiro para toda a gente, ia haver um milagre. Ok. Agora, em Portugal, a carga fiscal não é, para mim, um problema central. Sr. Deputado, não acha que muitas vezes o Bloco de Esquerda agarra nas causas fraturantes de uma forma simbólica e demagógica e que isso acaba por ser contraproducente muitas vezes nas lutas a que se propõe? Não, por acaso mesmo não acho. Acho até que o Bloco de Esquerda mais vezes é demagógico nas questões económicas do que o Bloco de Esquerda é um partido... Agarrando, por exemplo, no exemplo de Mamadou Ba? O Mamadou Ba não é do Bloco. Foi assessor do Bloco de Esquerda. Mas não é do Bloco, não é por acaso que saiu. Ou seja, eu nem acho que o Mamadou Ba seja demagógico. Acho que o Mamadou Ba tem um discurso... Eu acho que nós estamos muito mal habituados. Eu escrevi há pouco tempo um texto sobre isso, achando inaceitável a comparação que António Costa fez entre André Ventura e Mamadou Ba. E achas inaceitável? Acho inaceitável. Eu vou dizer porquê. Um antirracista, e eu vou depreender, e acho, não vou depreender, e António Costa é um antirracista. Imagina o que era o Martin Luther King dizer que não queria nem o Malcolm X, nem o governador do Arizona, era do Arizona, não é? Ou do Alabama, que não queria nem as Panteras Negras, nem o Ku Klux Klan. As Panteras Negras eram bastante mais violentas do que qualquer coisa que Mamadou Ba defenda. Malcolm X era bastante mais radical, também o problema todo lá é diferente de cá. Sim, mas todo o contexto. E o contexto é que não é só geográfico, é tempo e espaço. É que o contexto é o teu. É exatamente esse o nosso equívoco. É que nós vivemos num país brutalmente racista e não temos a menor ideia disso. Vivemos uma fantasia lusitana. Não posso concordar. É uma fantasia lusitana. Ou vivemos em aquários diferentes. Não vivemos. Todos os números o mostram. Todos os números o mostram. Não posso concordar. Tu sabes que o estudo inglês, o estudo da União Europeia sobre o racismo
o racismo cultural português. Somos o único país da Europa que responde maioritariamente que acha que há raças mais inteligentes do que outras. Nós somos um país profundamente racista. Profundamente racista. E então, quando falamos do racismo estrutural, ainda mais. Só se for as elites. Não, Então, não, nessas não. elites que falas. Mas não é quase elites, eu estou a falar... Não. É que, aliás, qual era o milagre que acontecia de Portugal ser o último país a descolonizar da Europa? O último. Teve um império até 1974. Teve trabalhos forçados, não pagos, de negros até aos anos, até final dos anos 60. Estás a ver isto no prisma errado. Não, estou a ver. Porquê que não vês no prisma de fomos evolucionistas? Já acabámos com Deixa-me terminar. Qual era o milagre que acontecia de Portugal, apesar de tudo isto, ser extraordinariamente um milagre qualquer dos países menos racistas da Europa? Qual era o milagre? Como é que isto sucedia? Porque somos bons? Somos melhores pessoas? O racismo não resulta disso. Sermos boas ou más pessoas. E uma das coisas que eu fico mais surpreendido é, tu falas com portugueses sobre a forma como nós recebemos os estrangeiros. Maravilhosos. E depois eu sempre que falo com imigrantes, não estou a falar de imigrantes de classe alta, o imigrante de classe alta, classe média alta, é bem recebido em todo o lado. Claro, é um turista. É um turista a tempo inteiro. E não bate a bota com a perdigota porque não há um único imigrante que diga isso. Um único. Todos os imigrantes que eu falo dizem o oposto. Foram mal recebidos, que são hiperexplorados, que são mal recebidos logo à partida. Hiperexplorados são, mas não. Não. O que eu estou a dizer é... Aliás, a gente julga que a história do CEF é um abuso. Não. É porque as pessoas não sabem o que é o CEF. Portugal é um país muito racista. E a principal razão porque é racista não é porque somos bons ou porque somos maus, não é porque... Uma das razões é porque não falamos do assunto. É porque passámos 50 anos sem falar do assunto. Achas que estamos em quando a gente acompanha debates, por exemplo, até sobre a descolonização, o colonialismo, noutros países em Portugal, ficamos abismados como nós estamos na pré-história desse debate. Na pré-história. Nós ficamos chocados com coisas que noutros países já nem são. Mas achas que o Mamadou Ba contribui para que esse debate seja feito de uma forma elevada? Não. Eu acho que contribui para o contrário. Exato. Acho que o Mamadou Ba... Tenho essa impressão. Quando eu dei o exemplo... Essa convicção, aliás. Quando falei dos Estados Unidos, e portanto, claro que são conceitos... mas também o Mamadou Ba também não tem nada a ver com Malcolm X, não tem nada com as Panteras Negras. Sim, claro. Portanto, quando eu estou a dizer... eu olho para estes momentos com naturalidade. Eu revejo nas coisas todas que o Mamadou Ba diz. Não me revejo. Nunca compararei por uma razão. O Mamadou Ba está do lado do combate ao racismo. Eu discuto, contesto com esse espaço. Se a estratégia é melhor ou é pior, se cada posição é certa ou não. Não sou neutral nesse combate. Mas para estar do lado contra o racismo basta dizer? Não. Mas eu estou bem, mas é que o Mamadou Ba não basta dizer. O Mamadou Ba tem uma história de ativismo político sobre essa matéria. Então basta ter uma história também. Eu não consigo concordar com isto, Daniel. Quem é que tem uma história? O Mamadou Ba basta ter história para ser, basta parecer para ser, basta dizer para ser. Mas ele não diz, seja, ele faz. Continuadamente e reiteradamente. De forma continuada a elencar cá diferenças e a defender um dos lados. Isto para mim é racismo. A mim o que me deixa completamente estarrecido é que num país que nunca discutiu o racismo, já viste que não há um único negro que abra a boca que não seja racista? Mamadou Ba, Joacim Catar Moreira, as primeiras pessoas que ganharam alguma notoriedade em Portugal foram imediatamente desfeitas. Os primeiros negros que ganharam notoriedade no combate ao racismo foram imediatamente desfeitos. É por acaso? Desfeito. A Joacine, tu acompanhas as coisas que se escreveram e disseram sobre a Joacine? O mesmo que se diz sobre Mamadou Ba. Não, claro que há muitos racistas. Eu não estou a dizer que não há racistas. Não é isso. Eu estou a dizer pessoas supostamente moderadas. Eu estou a falar como pessoas supostamente moderadas se referem a Mamadou Ba e a Joacine Catar Moreira. Pondo-a, por exemplo, em paralelo com André Ventura. O Mamadou Ba, do qual eu já te disse que não... Eu tive, aliás, com o Joacim, tive polémicas públicas. Sim. Conhecidas. Não tenho nenhum problema em criticar Mamadou Ba e Joacim Catar Moreira. Nenhum. Com uma condição, no meu caso, que fique claro que eu não faço qualquer paralelo entre estes ativistas e pessoas como o André Ventura, mas acima de tudo uma coisa. Quando as pessoas não percebem quando se diz não há racismo negro, isto é uma coisa chocante, não é? Eu só dizer isto. E não há? É porque não percebem o que é que se está a falar quando se está a falar de racismo.
há preconceito de negros contra brancos. Claro que há. Há preconceito, podes-lhe chamar um racismo, um racismo pessoal. Há pessoas, há brancos que podem ter sofrido esse racismo, com certeza, de negros, de ciganos, mas eu não acho que os negros e os ciganos sejam melhores pessoas. Pois, lá está. Também não acho. O mesmo argumento estavas a usar para Portugal, eles também não são melhores. Eu gosto muito de Israel. Um sítio onde fui bastantes vezes. Os judeus foram o povo mais perseguido da história. Em conjunto com os ciganos, diga-se a bom da verdade. Só que os ciganos são sempre esquecidos, porque como ainda são perseguidos, ainda não têm direito a ser heróis. Os judeus, Israel, não é os judeus, o Estado de Israel tem políticas inaceitáveis com o povo do lado. Da mesma forma como os sul-africanos negros trataram abaixo de cão os imigrantes, houve um momento que não há povos bons nem povos maus, não há etnias boas nem más. O racismo não é sobre isso. Quando se fala de racismo estrutural, é o lugar que cada etnia ocupa na sociedade. Isso tem uma história. E essa história, a história não começou há 10 anos. A sociedade não renasce a cada dia. Certo. E, portanto, é uma história ancestral que demora décadas, séculos a mudar. E por isso, sim, há negros que podem ser racistas, se quiseres usar esse termo, como brancos. Não há um racismo negro no sentido em que não há racismo estrutural negro. Não há nenhum na sociedade, e sobretudo no Ocidente, em Portugal. Não há ninguém. Negro. Não há ninguém. Não há sociedade. Não, espera. Até o próprio continente africano, quando chegámos lá, não fomos nós que inventámos a escravatura. Vou lá, mas isso era. Fomos nós para dizer uma coisa. Fomos nós. Porque mais uma vez a questão não é a escravatura. Nós podemos ter mercantilizado a escravatura. Mas é que isso faz toda a diferença. Pois. É que o facto de faz toda a diferença. Não é moral. Que eles venderam. Não faz só de moral, não é moral, faz toda a diferença estrutural. Como nós mercantilizamos o capitalismo. Já eram comercializados. O capitalismo não teria sido. Mas é que a questão é: Portugal deixou um legado. Eu digo isto, estou morto, portanto vou ser morto outra vez. Vocês são mais ouvidos de pessoas de direita. Portugal deixou um legado importante para a história, que foi a mercantilização da escravatura transatlântica. Foi um legado importante que nós deixámos para a história. E só dizer isto é chocante. Na maior parte dos países não é. Na maior parte dos países não é. Nós, até com a nossa história de escravatura, temos dificuldade em falar. Queremos uma coisa milagrosa, que é transformar-nos numa espécie de exemplo, uma fantasia nossa, a nossa cabeça. Fomos o primeiro país a acabar com a escravatura. Claro, acabámos com a escravatura aqui, não onde ela contava, não é? Não do que se dependia. Nós criámos esta fantasia que não existe em mais lado nenhum. Portugal é dado como um exemplo de um país que continua a ser bastante importante na escravatura. Era uma das nossas funções. E nós inventámos uma fantasia sobre nós próprios. Isto deixa uma história, e essa história não é memória, não estou a falar de memória. Estou a falar de estátuas. Não estou a falar de estátuas, o debate das estátuas é outro também. Acho que já não temos tempo, mas não estou a falar de memória. Estou a falar de coisas que deixam raízes, que demoram muito tempo a mudar. E eu encaro com naturalidade, mesmo fazendo críticas, encaro com naturalidade as dores dessa mudança. E as dores dessa mudança implicam... nestas coisas, há um momento em que eu estou a debater, há um momento que eu tento me distanciar e tentar, e acho que é um exercício que todos devemos fazer, para olhar menos um bocadinho para a espuma dos dias e perceber que o Nelson Mandela, que hoje elogiamos, pôs bombas. E é um símbolo da paz. As pessoas parecem que não falar de Nelson Mandela, parecem que não vão falar da Madre Teresa de Calcutá. Eu vejo pessoas quase de extrema-direita... Também há algumas interpretações mais esdrúxulas até sobre a Madre Teresa de Calcutá. Sim, também. Também não é assim tão... Não me quero ter, porque isso é mais fora do meu... É mais fora do meu domínio. Ou seja, eu encaro o que podes considerar excessos, imprudências, expressões incendiárias, se tu quiseres, provocações do Mamadou, como fazendo parte destas dores. Que ele também não as sentiu. Não, mas eu não quero falar do Mama, ele não a sentiu, salvo seja, mas pronto. É que isso é uma das coisas que a gente não percebe. A gente não faz, é outra das coisas que não fazemos ideia do que é ser negro em Portugal. Não fazemos. Fazemos ideia do que é ficar à espera de um táxi. Não precisas ir mais longe. Ficar num táxi. Ou ir para casa vivendo num sítio onde a maioria seja negra. Nem então ser cigano não imaginamos mesmo. O que é ser cigano, dizer que se é cigano e tentar arranjar emprego ou alugar uma casa. Porque
Porque não sentir é fácil para quem não sente. Portugal... Eu não posso concordar. Não me vou alongar, senão não saímos daqui. Sim, mas deixa-me não posso só mesmo terminar. concordar. Eu vejo o Mamadou, como sabes, O Mamadou se calhar não anda nesses Mas meios o que é onde que realmente há negros Mas e o que é que ciganos. sabes do Mamadou? Porquê é que achas isso? A quantidade de coisas que a gente sabe até sobre a Joacine, que as pessoas achavam que sabem imensas coisas da Joacine. Certo, como pessoa não é só nada. Não é nada. como uma pessoa, sobre a história dela, sobre Nada. onde é que ela vem. Nada. Nem ele do homem branco. Não é? O homem branco está em todo lado, como é que ele não sabe? É impossível. Em todo lado, até nesses bairros problemáticos e até nessas vagas que não ocupam Olha, e até nas filas vou do dizer uma IFP coisa, não há nada, e até, não há e até nada- à espera na sopa dos pobres Vou também há dizer-te lá uma homem coisa. branco. Claro que há. Agora vou dizer até o Caetano tem uma boa música que era... E também houve escravos, o homens Caetano- brancos, o e Caetano- estruturalmente também o fomos Caetano- protelados. vamos lá. E também existiu isto Pá, tudo. mas acho que sim, de facto, a história do homem branco é Aliás, do a homem... escravatura começou com o homem branco, Ah, pá, com o homem ouve, branco. mas Foi na deixa-me- Grécia Antiga, já havia escravatura. Tá bem, mas então nós estamos a falar de uma coisa que acabou no século passado. No século passado. Está cá, está presente. Está presente. Tu consegues... Há pessoas vivas. Há pessoas vivas, ou pelo menos que nos Estados Unidos conseguem dizer minha avó, meu bisavô, e tu estás a comparar com coisas que aconteceram na Grécia Antiga. Claro, muita coisa aconteceu. Sim, estávamos a Até falar viemos de todos da revolucionismo, África. estávamos a falar Até viemos de todos da revolucionismo, África. mas A questão não é essa. A questão é o capitalismo. A Europa é o que é. E o capitalismo existe porque existiu colonialismo e imperialismo. Ponto. Porque existiu capitalismo. Não existiria capacidade de acumulação que existiu, que permitiu o capitalismo sem o colonialismo e sem o imperialismo. O capitalismo é filho do imperialismo e do colonialismo. Eu não tenho... Um dos problemas quando uma pessoa fala isto é que pensa sempre... Eu tenho um olhar moral sobre o colonialismo e tenho mesmo um olhar moral sobre o colonialismo. E gosto imenso que a gente não deve ter olhares morais quando é mau. Quando é bom, as nossas glórias, Claro, historiedades, claro. demos novos mundos ao mundo, Claro, aí podemos claro, ter olhares morais. Somos maiores. pá. Então, pronto. Agora, eu tenho olhar moral, mas nem é sequer essa a questão. É esta sociedade, esta estrutura social que construímos, a escravatura mercantilizada dos negros teve um papel central. Sim, foi no meu primeiro emprego num call center a recibos verdes. Pronto. Pá, não Está foi. aqui, está enraizado. Sim, não foi. É um bocadinho diferente a escravatura. É, Eu não claro que quero, sim, quero mas estamos a exagerar, falar hoje em dia, mas não é? acho que... Não, mas não não te estou a dizer hoje em dia. Hoje em dia não há escravatura. Nós não- Hoje em dia o mais próximo que há de escravatura é os putos a trabalhar Continua- na feira porque os ciganos não continua os deixam ir à pá, casa. continua à a escola, ser, desculpa. lá, continua a ser o problema da gente continuar a falar da realidade como se ela tivesse começado a semana passada. Não começou a semana passada. E, portanto... Assim não vale, Daniel. Às vezes Não. os gregos e Não. o colonialismo está muito longe. Estou a Outras dizer, vezes isto está perto. está muito É isso que eu perto. estou a dizer, que isto está perto. Mas está perto. E quando digo que está perto, significa que não, que como tu podes observar na sociedade, se estiveres minimamente atento, se tu vires um grupo de negros a descer à Avenida da Liberdade é um motim, se for um grupo de brancos, como foi, eu sei de que é que eu estou a dar um exemplo concreto, se fores um grupo de negros a descer à Avenida da Liberdade é um motim, é um perigo, há um problema de segurança, se fores um grupo de brancos é uma manifestação. É mesmo assim, porque nós não olhamos para os brancos e se vês um grupo de ciganos, não dizes nada porque já estás a fugir. E isto- Ele e a polícia, não é? E não precisas de mais. Porque é que nos bairros mais degradados deste país há muito mais negros do que brancos? Para a percentagem de negros que existem. Para a percentagem de negros que existem, e os números que eu te posso dizer sobre encarceramento, sobre ordenado, sobre... Há números, infelizmente, como nós não há qualquer tipo de recenseamento de negros e brancos, e não sabemos, mas sabemos pelo menos com descendentes dos palopes. E aí há números. E são devastadores a desigualdade. E tu percebes que a questão étnica pesa em Portugal. E é desse racismo que eu estou a falar, porque é o racismo estrutural, que exige que algumas pessoas se cedam. Não quer dizer que eu vá elogiar o excesso. Claro. Eu, provavelmente, se fosse norte-americano, não teria apoiado o Malcolm X e teria preferido o Martin Luther King. A questão é se o Martin Luther King teria existido e tido a força que tivesse se houvesse o Malcolm X. Faz parte. E, portanto, um dos meus problemas, aliás, com o debate de hoje é que todo o debate é moral. Todo o debate é moral. Eu olho para o Mamadou como um fenómeno político, não como um fenómeno moral, como um fenómeno político. Isso não faz com que eu subscreva as coisas que ele diz. Claro. Mais da forma, não é? No conteúdo. Na realidade, no conteúdo, não me lembro do Mamadou ter dito nada de essencial em que eu discordo. Estou a falar da forma.
Estou a falar da opção, que me parece que é uma opção escolhida, é uma opção, pronto, é isso, por ser uma opção é escolhida, evidentemente, de ser provocador. É uma opção. Acho discutível? Acho. Acho que às vezes é útil, outras vezes é inútil, muitas vezes desvia a atenção, tudo mais. Verás muitas vezes a falar com pessoas que têm as mesmas opiniões que eu a queixar-me das coisas que, Mamadou, escusava de ter dito isto. Agora, eu olho para um fenómeno político que é inevitável. As vozes, quando se começam a ouvir, ouvem-se aos gritos. Quando nós passamos décadas sem negros terem qualquer visibilidade pública. Tínhamos um deputado negro de Viseu, onde há uma grande comunidade, como vocês sabem, do CDS. Helder Amaral. Aqui um abraço para o Helder Amaral. E tivemos outro do PS, num país que não tem assim tão poucos negros. Onde os negros não existiam no espaço público. E é inevitável, quando começam a falar, falem aos gritos. Nós podemos querer fazer parte do problema e dizer ele é igual ao André Ventura. Ou podemos focar na questão política. Se temos um problema ou não temos, e eu acho que temos. E não sou o único que acho. Mas a parte dos negros que volta também acham que temos. E achas que até os mais privilegiados entre os negros acham que temos. E é isso que eu ia perguntar. Achas que todos se sentem representados no Mamadou? Não, acho que provavelmente a maioria nem se sente representado no Mamadou. Essa não é a questão. Como acho que provavelmente a maioria dos negros não se sentia representado no Malcolm X. Estou a dizer que faz parte de um processo, como fez parte, quando as pessoas perguntavam, mas é preciso aquele festival todo na Marcha do Orgulho Gay? Aquela... Sim, a própria Autenticidade, o próprio ativismo LGBT também acaba por não representar todo o homossexual. Sim, está bem, mas os homossexuais que são representados é aqueles que querem, claro, que acham que há uma representação política a fazer. Aqueles que acham que é um assunto meramente da sua vida privada não são nem têm deixado de ser representados. E houve alguém que me explicava, eu dizia, eu até não tenho nenhum problema, eu vou às marchas do Orgulho Gay e não me incomoda rigorosamente nada, pelo contrário, acho até claro, das manifestações mais vibrantes a que vou, bastante mais interessante que o 1º de Maio do ponto de vista de uma manifestação. Mas isto não cria nisto, não transforma a ideia. E alguém me dizia, não, quando estás a começar, em todos os movimentos deste género, quando apareceram foram descarados, tiveram que ser descarados. Porque tiveram que dizer uma coisa que é dolorosa, que é, eu não quero ser tolerado. Eu não estou a pedir que tu gostes de mim. Eu não te estou a pedir que tu me aceites. Estou a pedir que tu me deixes falar. Não estou a pedir. Sim, não é pedir. Não estou a pedir nada. Exato. Estou-te a dizer, aguenta-te. Claro. Aguenta-te. Não gostas? Não quer saber. É preciso haver pessoas que dizem isto e haver outras que fazem pontos. Só haver os que fazem pontos não vão fazer ponto nenhuma. E também só haver os que andam aos gritos. Exatamente. Não haverá ponto. Às vezes é preciso haver alguém que faz os pontos, haver um Martin Luther King e o Malcolm X, para o Martin Luther King dizer ou sou eu ou o Malcolm X. Escolhe. Deixa-me aproveitar precisamente o termo ponte para fazer aqui uma ponte para a próxima pergunta. Sim. Nas tuas palavras, precisamente no Sem Moderação, que falámos há pouco, se o projeto europeu fosse uma ponte, ficou a meio caminho. E ao que parece, não dá para atravessar a ponte do projeto europeu para o outro lado. Para o outro lado, leia-se o federalismo. O que é que fazemos agora? Voltamos atrás? Bem, nós não vamos fazer nada do que eu vou dizer, mas se eu mandasse aquela se tu mandasses, se eu mandasse na Europa toda pré-Maastricht. Ou seja, um projeto europeu que se podia até ganhar mais dimensão noutras áreas. Então, porque parava aí, não é? Teria parado aí. Do ponto de vista político e do ponto de vista de integração, o que não impede um reforço da cooperação em várias áreas onde até ainda hoje não há. Ou seja, eu não... Quando alguém diz, mas tu és crítico, eu não sou crítico, eu fui um federalista, aliás. Portanto, não é uma questão de princípio para mim.
Então tu és crítico do não sei o que da Europa, mas queres que a Europa cobre impostos à Google e não sei o que. O que a Europa me der de bom eu quero. Sim, já agora vamos aproveitar o que... Eu não tenho uma pessoa... não, eu agora como não quero nada. Não, o que for bom eu quero. O que for bom do ponto de vista... O que eu acho o que der para aproveitar. O que der para aproveitar. Agora, o meu problema é... Nós vivemos o pior dos dois mundos. A minha questão com a Europa, que eu acho que é um debate muito difícil, porque já foram construídas todas as caricaturas. Portanto, se tu és crítico da Europa, quer dizer que és um nacionalista. Eu não sou nacionalista, nunca fui. Eu sou um internacionalista, nunca fui nacionalista na vida. Eu defendo a soberania democrática. Portanto, a minha questão com a Europa é a democracia. Que não é uma questão pequena, não é uma questão formal, porque depois tem a ver com toda... Até isto das vacinas está a acontecer, tem a ver com a democracia. Aquelas pessoas não têm medo de ser demitidas, não têm medo de não ser reeleitas. Nós falámos precisamente disso com André Pinotes e foi essa a minha posição. Não têm medo de não ser reeleitas. Portanto, nós vivemos a distopia burocrática mais extraordinária. Portanto, o meu problema é a soberania democrática. Como não tenho que prestar o federalismo europeu era uma boa ideia impossível. E não é impossível agora. Isso é uma coisa que eu nem sempre achei. Hoje, para mim, é claro que o federalismo europeu teria sido possível a seguir uma Segunda Guerra. Foi mais uma utopia que tu venceste, não é? Depois de seres do JCP. Eu não sou muito dado a utopias, por acaso. Não sou muito dado a utopias, mas a utopia não é mau como um horizonte para o qual caminhas, não é? Se tu perceberes que não vais lá chegar, não é grave. Portanto, eu acho que o que precisávamos, eu acho que a cooperação europeia é fundamental, que algum nível de integração é importante no continente, até por desafios que o processo de globalização obriga. Uma questão estratégica. E que te dão mais defesas aos países que os quiserem usar. O projeto político europeu é uma catástrofe. É uma catástrofe. Porque é basicamente a simulação de uma pequena elite, de uma coisa imaginada como democracia, que não tem qualquer adesão à realidade, não há povo europeu, os europeus não veem a Europa, mesmo os europeístas, a não ser uma ínfima parte, a não ser o LIVRE e mais 2 ou 3 pessoas, ninguém acha que está a fazer política na Europa. E quando eu ouço as pessoas, mas os jovens é diferente, porque os jovens que andam de um lado para o outro, mais uma vez a questão de classe. Estão a falar de quem? De que jovens é que estão a falar? Os que fizeram o Erasmus, é o que me dizem. Sim, não é os que vão apanhar a fruta à Espanha. Esses não fazem política. Ou seja, e esse também é um dos problemas do projeto europeu. É que o projeto europeu, tendo afastado o poder do povo, tornou-o ainda mais elitista do ponto de vista social. Não há accountability. Nenhuma. Sobretudo das classes populares. Claro. E isso também influencia as decisões que são tomadas, porque quer dizer que há uma pequena elite ainda mais pequena que tem poder sobre quem toma as decisões. E, portanto, para mim a questão é... Eu sempre perguntei, és a favor do... Eu sou a favor que o poder esteja onde o povo está e está a democracia. Onde está o voto, onde está o sufrágio. Onde está o sufrágio. E eu acho que esta posição é de um liberalismo político total. Claro. E, no entanto, sou criticado como se fosse um radical. Ora, a democracia e o povo não está na Europa. E, aliás, para mim é claro, e o maior logro que a esquerda pode seguir é pensar, pois, como a extrema-direita é nacionalista, nós somos todos europeístas. Meu amigo, o Estado de Direito... Ser reativa nesse sentido. O Estado de Direito foi construído no Estado-nação. A democracia foi construída no Estado-nação. O Estado Social foi construído no Estado-nação. Todas as conquistas da esquerda foram construídas no Estado-nação. Agora olhemos para os últimos 30 anos e vamos olhar para as vitórias da esquerda e as derrotas da esquerda em que espaço é que estão todos no espaço europeu. A esquerda vai para campo aberto, dá o peito à bala e diz, aqui é que eu estou bem, onde estou sozinho e tenho 30 canhões apontados para mim. Aqui é que eu vou fazer o combate. Quando é no Estado-nação, como aliás a esquerda está permanentemente a concluir, que pode ter vitórias e só não as tem por causa do espaço europeu. Eu não tenho dúvidas em dizer que se alguma vez
um tipo com mais capacidade política que o Corbyn, tiver o programa do Corbyn no Reino Unido, terá agora melhores condições para lutar por ele do que tinha. E eles não estão no euro, que é a grande limitação da União Europeia. Terá agora melhores condições do que tinha até agora. Muito bem. Sr. Deputado, para além de ter fundado a plataforma de esquerda e o Política 21, foi um dos fundadores do Bloco de Esquerda. Quais foram as razões pelas quais abandonou a militância do Bloco de Esquerda em 2013? Bem, a razão última do momento foi uma razão que até se resolveu, não é? Que tinha a ver com o que eu achava ser um bloqueio à esquerda de diálogo e de capacidade de ter um projeto de poder, que não, na altura nem sequer o debate não era só propriamente sobre o governo nacional, até do ponto de vista autárquico, etc. Esse tabu foi vencido, e um tabu vencido é um tabu vencido. Pronto, esse está resolvido. Essa foi a questão de proximidade. Eu no Bloco, eu tenho uma... Como disse há pouco, eu acho que os partidos são instrumentais. Eu uma vez numa entrevista, quando era militante do Bloco, foi uma entrevista muito antes de eu sair do Bloco, eu fizeram uma pergunta ao contrário, porque é que eu era do Bloco, não é? E eu disse, eu concordo mais ou menos com 60% do que o Bloco defende. É uma brutalidade, não há muitas pessoas com as quais eu concordo 60% com o que elas dizem. E eu sempre tive um princípio que acho que toda a gente devia seguir, e dou sempre esse conselho a amigos que estão em crises dentro de partidos. Quando tu percebes que passas mais tempo... Tens alguns, não é? Tenho em todos os partidos. Tens alguns. Quando tu percebes que passas mais tempo em combate interno e a criticar o teu partido do que em combate externo e a defender as posições do teu partido, quer dizer que se calhar já estás no partido errado. Porque os partidos são instrumentais. E, portanto, se uma coisa é, há momentos dos partidos que têm combates internos. Claro. Não, e a própria exigência é diferente. Mas se esse já é grande Porque parte se o outro do partido está mal, tu não queres. Se o PSD está mal, nós não vamos dizer, epá, não, o Rio tem que se ir embora. Não, deixa eu estar. Não é? Mas se o nosso partido está mal. E é esta ideia de que porque é que tu te juntas a um partido? Porque é que eu me junto? Aqui, aliás, a minha experiência é difícil porque tu disseste em muitas organizações. Muitas organizações. Dá sempre a ideia que eu tive muitos partidos. Eu tive numa juventude partidária num partido. A Política 21 foi partido durante pouquíssimo tempo por razões estritamente instrumentais. Era uma organização, a plataforma de esquerda, claro. Nunca foi um partido. Eu tenho a fama, peguei o LIVRE, eu nunca fui do LIVRE, apoiei o LIVRE numas eleições, como muita gente apoiou partidos em muitas eleições. Eu fui da Juventude Comunista e fundei o Bloco. É a minha história de militância partidária. E é muito difícil porque eu não me aproximei de partidos. Na Juventude Comunista entrei aos 12, 13 anos, vindo de uma quer dizer, eu nasci quase no Partido Comunista. Houve alguém uma vez que eu escrevi isso e disse de facto não havia nenhumas condições de natalidade no final dos anos 60 para alguém nascer no Partido Comunista. Achei graça na altura. Mas eu nasci praticamente no Partido Comunista, portanto não me aproximei do Partido Comunista. Aliás, eu tive o meu processo com o Partido Comunista foi de afastamento. Foi afastamento. Foi de afastamento do Partido Comunista. Da Juventude Comunista, porque eu nunca fui militante do partido mesmo. Do partido, sim. E no Bloco ajudei a fundar, portanto também não me aproximei, ou seja, quando participas num processo de fundação, o partido ainda pode ser aquilo que tu queres que seja, não é? Porque claro. Ainda não tem uma forma. E eu sempre tive uma característica no Bloco, aliás, um bocadinho na JCP também tinha, mas não interessa, no Bloco, que estava numa margem do partido. Eu não comecei a ser quando as pessoas dizem, agora é social-democrata, eu já era social-democrata antes da fundação do Bloco. Estavas ali na fronteira para o Partido e assim definia dentro do Bloco, me considerava um social-democrata. Portanto, estava ali naquela fronteira, há muitas coisas até do ponto de vista ideológico, não são exatamente as minhas, do Bloco, mas como o Partido Socialista não é um Partido Social-Democrata, propriamente, e eu também dificilmente militaria num partido com as características do Partido Socialista. Aliás, na realidade, eu acho que nunca votei no Partido Socialista, a não ser em eleições autárquicas. Estive sempre naquela tensão dentro do Bloco, mas a atenção é que eu participava. Claro. Em que eu participava e ajudava a construir o partido. E há um momento em que os partidos não estão construídos, mas que os partidos ganharam uma identidade. E essa identidade já começa a fazer parte da sua história. Ou seja, que é quando de repente entraram para o Bloco pessoas que nasceram, que não se lembravam do Bloco não existir, por exemplo. Não é? Pronto. E agora já entram para o Bloco pessoas que nasceram depois do Bloco. Nasceram depois. Depois do Bloco existir. E eu acho que houve um processo, agora estou a fazer quase psicanálise, as razões políticas já te disse quais eram. Claro. Acho que houve um momento em que eu percebi que a identidade do Bloco, havendo muitos pontos em comum, não correspondia à minha identidade política.
Tenho simpatia por muitas coisas, muitos combates do Bloco. Continuo a ter muitas simpatias pelo Bloco de Esquerda. Eu não tenho nenhum rancor em relação a... Acho que isso se percebe nas minhas posições. Sim. Nem em relação ao PCP. Eu não sou pessoa de guardar ressentimentos nem em relação a pessoas, nem em relação a partidos políticos. E apesar de tudo, tive mais relacionamentos com pessoas do que com partidos políticos. E acho que foi isso que me levou a perceber que o partido como instrumento Deixou de funcionar. Para mim, eu acho que o Bloco Claro. Eu acho que o Bloco é fundamental para a política portuguesa mesmo. Mas deixou de funcionar para mim. Porque eu estou eu estou ali, se calhar, no man's land, quer dizer, estou aqui numa terra de ninguém, Claro. política, que não é uma terra de ninguém, mas sem representação política. Vivo muito bem com isso, não tenho nenhum problema com isso. Podes sempre fundar outro, não é? Não. Já fundaste 3, mais um. Eu só fundei eu só fundei o Bloco de Esquerda e tenho, devo dizer, muito orgulho de ter participado na fundação. Se acho que há coisa, aliás, eu acho que uma das coisas que eu tenho absoluta consciência é que nada vai ficar praticamente da minha vida, a não ser a minha filha. Não terei direito a uma nota de rodapé, de uma nota de rodapé, de uma nota de rodapé, de um livro menor sobre a história do tempo em que fui vivo. Mas se há coisa que me orgulho é ter ajudado a fundar um partido que é preciso dizer que foi o primeiro partido que mudou. O PRD nasceu, mas morreu. O primeiro partido que mudou a estrutura partidária portuguesa. Era uma estrutura de 4 partidos. Entraram uns, saíram outros. Foi o primeiro que chegou e até ver o único, porque ainda não deu tempo para os outros para sabermos isso. Mas o primeiro que chegou e ficou. E que representou um espaço político que existia. Por isso é que ficou. Ele já existia antes. E disso tenho um imenso orgulho de ter participado. Provavelmente foi a única coisa realmente importante, que não pessoal, não é? Em que eu realmente participei. E tenho muito orgulho disso. Tenho boas relações com... Isso neste podcast. E ter vindo à bancada parlamentar. Não. Este não. É que eu estava a dizer até agora. Não é? Até agora. Agarrando no título do livro do nosso amigo em comum, Adolfo Mesquita Nunes, para quem enviamos um abraço, a grande escolha, mundo global ou países fechados, qual é a tua escolha e porquê? Internacionalismo. Acho que essa escolha não existe. Só países fechados, só a extrema-direita. Achas que esta dicotomia é falaciosa? Acho que esta dicotomia é propositadamente Mas pagar falaciosa. royalties por ter dito dicotomia. Acho que essa dicotomia é falaciosa e muito ou seja, e muito como é, não é oportuna. E dá jeito. Porque tenta criar, pôr parte da esquerda no mesmo saco, que é uma coisa que estão permanentemente a tentar fazer, no saco da extrema-direita, e assim está resolvido. E cria esta ideia de que há o centrão, onde cabe desde o Adolfo até ao Santos Silva, o António Costa e todas essas pessoas, aceitável, aberto ao mundo. E depois as pessoas agarradas ao passado. É toda uma narrativa muito apetecível, só que eu saiba, só alguma extrema-direita defende o regresso, o encerramento das nações em si mesmo. A história da esquerda sempre foi outra. Até sob a globalização foi. Outro mundo é possível, outra globalização é possível. Os movimentos do final dos anos 90, princípio deste século, chamavam-se alter-globalistas, ou seja, defendendo outra globalização. E, portanto, a esquerda é que é precursora do discurso. O marxismo é internacionalista. Aliás, dizendo mais, Marx preveu, não é preveu, porque não era nenhum, um processo de concentração económica global, e essa era uma das razões porque o internacionalismo proletário era o único instrumento de combate ao capitalismo. Portanto, a ideia de querer colar a esquerda a querer encerrar-se nas nações é uma ideia que tenta despolitizar o debate sobre a globalização. Ora, eu ouvi a vossa entrevista com o Adolfo Mesquita Nunes, completamente aberto ao mundo, fronteiras abertas. Quando vocês fizeram perguntas sobre a imigração, e ele é um moderado nessa matéria, claro, uma pessoa civilizada, mas ele disse, sim, deve haver políticas responsáveis, com regulação dos fluxos. Pois eu também acho que, do ponto de vista da economia global, deve haver políticas responsáveis
com algum controle dos fluxos, sem que isso me transforme num protecionista vindo das cavernas. Até acho mais que o movimento de pessoas é, do ponto de vista dos princípios, mais importante que o movimento das mercadorias. A terra dos humanos é todo o planeta. A terra dos automóveis não é todo o planeta. Os humanos têm o direito a moverem-se pelo mundo. As mercadorias não têm direitos. Alguém que foge da fome tem direito a fugir da fome e procurar uma vida melhor. Isso não se aplica. Não estou a dizer que a liberdade de mercadorias não tem influência nas economias globais, na fome e tudo mais. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que, do ponto de vista dos princípios, é prioritário. Eu não defendo, ou seja, e no entanto, eu consigo compreender que não podemos ter uma política totalmente aberta do ponto de vista da imigração. Não é porque não seja um direito, é porque isso pode ter efeitos perversos. Então, tu achas que devem ser ambas reguladas? Mas mais a das mercadorias, porque não está em causa nenhum direito de liberdade e garantia fundamental. E reguladas significa, portanto, o meu debate não é se eu sou a favor ou contra a globalização. A globalização não se pode ser contra ou a favor, porque a globalização é inevitável. Agora, há muitas formas de globalizar. A globalização é também um processo político que resultou de decisões. Quando falei da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, eles não garantiram a globalização. Eles determinaram que a globalização acontecesse. Determinaram, não foram eles, não é? Pronto, como símbolos, se quisermos, que a globalização acontecesse de uma determinada forma. Tivemos, por exemplo, uma globalização financeira totalmente desregulada que basicamente está a destruir o capitalismo produtivo. E o meu debate não é se eu sou a favor ou contra a globalização. É, como é que eu garanto a sobrevivência do Estado-nação como únicas estruturas democráticas que permitem que a lei e a democracia se sobreponha ao poder económico. 2, como é que eu regulo, tendo em conta isto, o processo de globalização económica. Quando debatemos se cobramos ou não cobramos impostos e como é que cobramos às grandes, ao Facebook e ao Google, é isso que estamos a debater. Quando debatemos os offshores, é isso que estamos a debater, é como é que globalizamos. Portanto, ao contrário do que alguma direita queria, que o debate seja tão simples como somos a favor ou contra a globalização, para todos concluirmos, meus amigos, não há como parar o vento com as mãos. Nem eu quero. Porque se eu fosse contra a globalização, que queria deixar de ver cinema americano? Queria deixar de viajar? Queria deixar de... Sim, os exemplos mais simples. Isso não existe. Não existe. Não existe ser contra a globalização. Pronto. Não é uma... Eu até acho que é uma distopia. Sim. Agora, existe um debate sobre como é que essa globalização se faz, quem tem poder sobre ela. Quando eu vejo, por exemplo, a criação de tribunais internacionais, vou simplificar, aqueles tribunais internacionais arbitrais, onde não se aplica a lei, na realidade. Onde os juízes são, na realidade, advogados especializados pagos pelas empresas. E onde os Estados não podem recorrer, mas as empresas podem, para garantir um investimento que, na realidade, é garantir que os Estados não têm soberania legal, não têm soberania jurídica, portanto, que a democracia é suspensa, tendo em conta os interesses das empresas. Isto é uma forma de globalizar. Eu estou contra. Portanto, eu não faço essa escolha, até para já, porque ela é insultuosa, não és tu que me davas a insular, não é? Mas ela é insultuosa para a minha tradição política. Ainda os liberais não falavam, ainda os liberais punham a mão no peito a cantar os hinos nacionais, e já eu cantava a internacional. Portanto, de internacionalista tenho seguramente muito mais, e continuo a cantar a internacional, que não é um hino comunista, para quem não sabe. É mais do que isso. De globalização, eu defendi, como todos os marxistas que foram marxistas e todos os socialistas, que a luta é global. O meu debate é o que é que essa luta quer. E esse é o debate que quem tenta... eu defendo, sim, depois perguntas, defendo taxas no comércio? Claro que defendo. Mas porquê é que não havia de defender? Aliás, na realidade, aqui entre nós, o
proteccionismo é aquilo que está vedado aos países pobres. Não há um único país rico, por mais liberal que seja, que não o exerça. E depois há uns tontinhos nos países pobres, que não é seguramente o Adolfo Mesquita Nunes, para que fique claro. Honra lhe seja feito. Não, é tudo menos tontinho. Há uns tontinhos nos países pobres que querem que os países pobres não sejam proteccionistas. Eu não quero que sejam proteccionistas ou não. Eu não tenho uma posição de princípio sobre o proteccionismo. Para mim, o proteccionismo não é um princípio moral. Claro. Acho que nos casos sim, noutros não. Nos casos devemos utilizar instrumentos para proteger uma economia nacional, sobretudo mais frágil, noutros não. Aliás, eu acho que um dos problemas é estar a começar a transformar em princípios coisas que são instrumentos. Pronto, acho que respondi. Por último, e é a pergunta que eu sempre quis fazer... Foi a entrevista mais longa que vocês fizeram, não? Não, de longe. De longe a entrevista mais longa que nós alguma vez fizemos. Eu avisei-vos antes. Sem problema, por sem último, problema nenhum. e acho que esta pergunta sempre quis fazer, Daniel Oliveira, o que dizem os teus olhos? Pá, outro dia respondi isso no Twitter, portanto vou-te dar a resposta que dei no Twitter. Pá, os meus olhos dizem que se usares uma máscara quando comes um roçado de mentol, fazem horrivelmente aos olhos. Evitem em casa, não façam isso. Eu não podia não usar esta provocação. Não. Estou habituadíssimo. As histórias que eu tenho com o outro Daniel Oliveira são com o Daniel Oliveira que faz chorar. Eu ouvi um convite que vocês foram para o almoço e afinal convidaram também. Fomos os dois para o almoço. Foram os dois. E até hoje não sabes quem é que o Pinto Balsemão queria convidar. Se calhar o Daniel Oliveira está lá fora à espera. Está lá fora à espera. Vocês tiveram que preparar isto à pressa porque a entrevista era com o outro. Exatamente. Era lindo chegarmos ao final da entrevista e dizermos Daniel Oliveira que diz, eu não sou esse. Não. Então. Se calhar temos Daniel Oliveira. Sabe, não sei se vocês conhecem o Nespera no cu. Sim, claro. Eu fui ao Nespera no cu. Eu vi. Eles fizeram uma sacanice que é puseram a imagem a cara do outro Daniel Oliveira para enganar o pessoal. Mas não sei se tens a noção, este Dicotomias é originalmente roubado do Nespera no cu, não é? Este preferes. Pois. O preferes eu fui 2 vezes ao Nespera no cu. Há uma que não está gravada. Participei numa coisa ao vivo. Do Nespera no cu na LX Factory. Muito bem. Bem, Daniel, agora para terminar temos só os segmentos do costume, que será primeiramente o Descentralização com o Bernardo Blanco, que é membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal e assessor também da Iniciativa Liberal no Parlamento. Descentralização. Olá a todos. Não estou com o outfit clássico do bancada parlamentar, mas acho que o meu amigo Otávio e o Jorge não vão levar mal. E hoje venho-vos aqui falar um pouco da candidatura da Iniciativa Liberal a Lisboa, dos seus motivos e também algumas das nossas ideias para a cidade. Para quem não sabe, sou membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal e também estou a concorrer à Câmara Municipal de Lisboa em terceiro lugar. E basicamente há 3 motivos principais para a nossa candidatura individual. O primeiro é que não nos identificamos, não nos revemos numa série de práticas e hábitos que quer PS, quer PSD nos últimos anos têm vindo a adotar, não só a nível autárquico, mas também a nível partidário no que toca às concelhias, e nós não nos queremos coligar, digamos assim, identificar, relacionar com esse tipo de práticas. Por outro lado, tem havido também alguns interesses partidários que nós achamos que iriam fazer muita pressão sobre aquilo que nós consideramos que são propostas no melhor interesse dos cidadãos e por isso achamos que, indo sozinhos, temos maior liberdade nesse sentido. Em segundo lugar, porque respeitamos muito a descentralização e isto foi uma decisão do Núcleo de Lisboa que achou que numa primeira fase, sendo estas as primeiras eleições do partido, teria até mais lógica, digamos assim, democrática, irmos sozinhos, saber qual é o peso da iniciativa liberal na cidade, das nossas ideias. E em terceiro, exatamente isso, as nossas ideias. Há uma série de ideias e de propostas liberais que nós achamos muito importantes que sejam consideradas no debate público e que sejam discutidas em campanha para as vermos implementadas na cidade e que só serão possíveis se nós formos sozinhos. E isto tem-se visto já esta semana, quando, por exemplo, o Carlos Moedas diz que não se compromete a baixar impostos ou diz que quer regular mais o alojamento local, entre outras coisas. São coisas que nós obviamente não concordamos. Defendemos o exato oposto e por isso só faz sentido, só podemos apresentar essas medidas indo sozinhos e por isso esta semana também nos tem dado razão nesse aspecto e confirmado a nossa decisão.
Obviamente que todos sabem que temos uma visão completamente oposta à de Fernando Medina e do PS e por isso a nossa oposição maior será obviamente à Câmara Municipal de Lisboa, à governação da Câmara Municipal de Lisboa pelo Partido Socialista, mas obviamente que iremos apresentar as nossas propostas e essas propostas às vezes serão opostas a outras alternativas que também possam existir à cidade e achamos que essa concorrência de ideias é boa para a cidade e dará mais opções de escolha, obviamente, aos lisboetas. Por outro lado, queria-vos falar um pouco de algumas das nossas ideias. Algumas, como eu disse, só podem ser apresentadas porque vamos sozinhas, algumas são transversais a todos os municípios, como por exemplo a devolução integral do IRS no que cabe a cada concelho. Isso tanto faz, seja Lisboa, seja o Porto, vamos defender isso em todos os concelhos. Há outras medidas, por exemplo, seguro de saúde municipal é uma medida que uma autarquia do PS já tem. Nós estamos a estudar até que ponto é que pode fazer sentido apresentar em Lisboa também. O mesmo para o cheque ensino municipal. E há outras medidas, como parte de impostos, que já falei há bocado, de eliminação de taxas, diminuição de alguns impostos, regulações a nível de licenças, que só serão possíveis porque nós vamos sozinhos. E temos tido cada vez mais essa confirmação. E agora, ao longo dos próximos meses, iremos apresentar, obviamente, as medidas detalhadas, à medida que vamos construindo o programa para a cidade. Queria-vos dizer, por último, que a Iniciativa Liberal, como vocês sabem, sobretudo os mais jovens que possam estar a ouvir o podcast, onde nós também temos uma grande base de apoio nos mais jovens, é sempre muito aberta. E acho que a candidatura tem isso. Mostra, por um lado, o Bruno Horta Soares é o cabeça de lista, e é uma pessoa que tem muita iniciativa, ajudou a fundar a Iniciativa Liberal e por isso respeita a cultura da Iniciativa Liberal, os nossos valores e isso tudo, esse espírito faz parte dele, mas por outro lado, o nosso segundo lugar é Ana Pedrosa Augusto, que é uma pessoa vinda de fora e isso também representa o KIL, que pessoas de qualidade que nos queiram ajudar podem não ser membros do partido, podem ser independentes como ela é, podem vir para o partido, podem ajudar, podem trazer ideias e acho que os dois conciliam bem aquilo que nós também queremos para a cidade. Nessa ótica, exatamente fazer-vos o desafio, tudo o que forem ideias, enviem. Muitos dos nossos cartazes, por exemplo, são ideias que membros e simpatizantes nos mandam via WhatsApp, via Instagram, e nós algumas selecionamos porque achamos muito boas e usamos, e o mesmo se passará certamente para todas as campanhas autárquicas, por isso deixo já aqui o desafio, mandem não só as vossas preocupações, mas também as vossas ideias e as vossas soluções, porque precisamos dessa iniciativa. E por falar em iniciativa, um abraço final para o Otávio e para o Jorge, que isto é uma iniciativa muito boa e continuem a acompanhar aqui o Bancada Parlamentar. Agora damos espaço à meteorologia com o nosso residente, o grande Ricardo Salvé. Meteorologia. Ora então, este é aquele momento em que vocês pensam: a tua voz não é estranha, mas a tua cara é lamentável. Isto então é só mesmo querer aparecer à bruta, porque eu de política pouco ou nada percebo. Só para vocês perceberem, eu até tive um ano na faculdade a estudar política, ciência política, e como bom estudante fiquei a perceber ainda menos do assunto. Vou então aproveitar esta oportunidade de participar na bancada parlamentar para trazer um tema que é os efeitos da pandemia na cultura. E mais especificamente na música, que é aqui a parte que me toca. Todos sabemos que o número 1 em termos de importância é a saúde. Já está, já ganhou. Não, ninguém ganha a saúde. A saúde está lá e vai lá ficar. Mas depois temos outros alicerces da sociedade, como por exemplo a cultura. E na cultura, meus amigos, estamos a levar porrada na pandemia. Isto tem sido porrada atrás de porrada. Não é? Onde é que estão os concertos? Onde é que estão as exposições de arte? E etc. E etc. E etc. No entanto, a pandemia fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de criatividade e, no meu caso específico, trouxe então um programa, aqui também no YouTube, que é o Tá Muito Alto, onde falamos sobre música. E porquê música, dizem vocês? Porque a música está presente na vida de toda a gente. Aliás, até quem não gosta de música tem de levar com a música. Até quando um gajo vai a um funeral, pimba, é presenteado ali com a marcha fúnebre. Hã? Pumba! Uma coisa eu tenho a certeza. Mesmo que a pandemia fique estagnada, mesmo que tenhamos todo o controle sobre os efeitos do coronavírus, a mentalidade das pessoas não vai ser a mesma.
Ninguém vai ou há aqueles que têm que se soltar e têm que se libertar, porque isto também há para tudo, não é? Ou são aqueles que se vão soltar e que agora quando houver um primeiro concerto o pessoal né? E até come as máscaras dos outros se houver. Ou então, meus amigos, ainda não confio, por isso é melhor não arriscar. Até um gajo como eu, que não está envolvido em nada da política, posso vir para aqui mandar umas postas de pescada e o nível da CMTV já está igualado. Pelo menos igualado. E quantas pessoas é que vêem a CMTV? E quantas pessoas é que vê o Salvé TV? Se calhar só estás a ver tu neste momento. E apesar da maioria dos álbuns que eu mostrei no meu canal serem álbuns de artistas estrangeiros, eu sou um defensor do produto nacional. Aliás, a única altura em que eu compus músicas, como letrista também, foi sempre em português. E o meu conteúdo, apesar de estarmos a ouvir música em inglês ou de outros países, eu sou um defensor da música portuguesa e de conteúdo no YouTube em português. Nós, quando queremos alguma informação no YouTube, temos que ir ver os vídeos em inglês. A bancada parlamentar, e o está muito alto, os intervenientes não são remunerados. E merecem! Ai, merecem! Eu não estou a pedir aqui para tirarem dinheiro de outros, dos ricos para dar aos pobres. Mas há sempre uma fatiazinha. Apesar de me apetecer comer o bolo todo, se eu puder ali dar uma dentadinha numa vela, ora vou dar a batidinha na vela. E mais, na televisão gostam muito de denegrir a imagem dos criadores de conteúdo. Como, por exemplo, as notícias que tiveram agora aí há alguns tempos, das poucas notícias que eu tive a ouvir na televisão sobre o YouTube, espero não estar a ser muito injusto, mas foi aquela barraca, digamos, das criptomoedas, que só por si já é um tema que merece algum estudo e alguma dedicação, e vêm aqui uns quantos parvalhões e não tanto, ok? Porque têm tanto parvalhões como têm despertos, e vêm para aqui mandar umas balelas no YouTube. Algumas pessoas caem e depois já há as outras que caem na notícia e que associam o YouTube ou outras plataformas na internet a esquemas e a enganos e a roubos. E isso também é outra coisa que também não está a ajudar. Por isso, portugueses, olhem para quem quer fazer alguma coisa de interessante, seja entretenimento, seja cultural, seja político, seja o que for. E já dizia o nosso amigo, que é nosso amigo de toda a gente, o nosso amigo Paulo Futre: sou português, sou português! Eu sou português! Por isso, deem-me valor aqui em Portugal! Pensem só um bocadinho nisto, ou talvez não, porque também se calhar não tem assim tanto interesse, mas pensem no papel da televisão, principalmente da televisão, na decisão política. Porque as notícias, os discursos políticos, também são eles cortados e editados para aparecerem de uma certa maneira na televisão. E a televisão, por muito que tenha o objetivo de informar as pessoas, tem um objetivo muito, muito acima disso tudo, que é ter mais share. Ok? Aquela cena do Cher, que é aquela cantora dos anos 80 ou no... ok? E pronto, para terminar, o meu nome é Ricardo Sá da Rainha. Vão estar 28 graus centígrados de máxima em Luanda, com 11% de probabilidade de precipitação, 77% de umidade e 80 e tal por cento de africanos. Talvez menos, porque há muito branco aí para lá a estragar aquilo. E foi assim, mais um Bancada Parlamentar. Para a semana, escusam de ouvir ou ver o programa, porque estarei cá só eu e o Jorge. Hoje, que foi o programa decente, espero que tenham acompanhado esta breve conversa. Tivemos connosco o ilustríssimo Daniel Oliveira. Daniel, muito obrigado. Obrigado. Sim, muito obrigado. Estamos penhoradamente gratos e esperamos que voltes. Tenhas gostado da experiência e que voltes. Antes de ir embora, na tua despedida, tens beijinhos para casa, para enviar para alguém? Para casa, eu nunca falo de casa. Beijinhos para as pessoas em geral. Eu não tenho vida privada, eu fui comunista, nós não somos nós não temos pessoas em casa, nem em casa, vamos para setos, até sermos convidados para caves. Vamos para caves, fazer bombas. Até ser convidados. Não é fazer bombas, é mesmo. Ficamos preparados até ser convidados para outro podcast. É lamentável. É lamentável. Aos senhores das galerias. Façam o favor de se retirarem.
favor de se retirar. Façam favor de se retirar. Há muito tempo não me faziam passar por um secador de 3 horas.